Olá pessoal, saudações, sejam bem-vindos a esse vídeo, essa live, onde nós vamos falar sobre a magia sagrada do sexo. Nós vamos falar sobre Tantra, nós vamos falar sobre energia sexual, vamos falar sobre Kundalini. Cadê o povo? Vamos esperar o povo chegar pra gente poder começar. Cadê vocês? Eu fiz uma outra live agora há pouco. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. No YouTube Magno Constantino. Se inscreve lá pra gente poder conversar, para você poder acompanhar os vídeos. Não se esqueça de compartilhar, curtir e compartilhar com os amigos, curtir e favoritar e salvar o canal aí. Cadê vocês? Vamos falar de sexo, vamos falar de energia sexual. Assunto picante para um sábado à noite. Cadê vocês? Vou esperar o pessoal chegar. Eu não vou citar os nomes nessa live, porque ela vai ficar salva e eu não quero depois mimimi. Então eu não vou citar os nomes. Boa noite para quem tá chegando. Boa noite. Bem, nós vamos falar de sexo. Nós vamos falar de energia sexual. Nós vamos falar de Kundalini. E nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é o Tantra. Não especificamente da massagem tântrica. A gente pode fazer isso em um outro vídeo depois, se vocês quiserem. Mas vamos falar sobre a energia sexual e como se dá essa energia quando a gente tem relação com alguém, né? Como que essa energia, essa troca de energia funciona em nós. Então eu vou falar desse mecanismo, né? Lógico que com muito respeito a todas as pessoas, com muito respeito a você, meu seguidor, mas nós vamos falar sim sobre sexo aqui nessa live. Então, se tem menores de idade aí pertinho de você, tira da sala, bota o fone, sai de perto, porque nós vamos falar de alguns assuntos bem calientes aqui. Bem, eu fiz uma pauta, tá? Então, de vez em quando eu desviar os olhos, é por causa dessa pauta aqui que eu fiz na minha agenda, para poder facilitar a nossa conversa e eu não me perder em histórias e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o Tantra. Eu gosto muito do Tantra. O Tantra, ele é uma filosofia que permite que a gente conheça melhor sobre o nosso corpo, conheça os nossos limites, conheça muito sobre nós, porque o Tantra, ele é uma filosofia de autoconhecimento, tá? Então, Tantra é do sânscrito, significa tecer ou teia. Então, o Tantra, ele nada mais é do que a possibilidade de você encontrar consigo mesmo por meio do prazer, por meio de estímulos, né? E em algum momento da história, e assim, de verdade, nessa live eu não quero citar nome de alguns bois, nem falar sobre algumas coisas chatas. Mas, em algum momento da história, as pessoas passaram a enxergar o Tantra, passaram a enxergar o sexo como sendo um tabu. E eu acredito que não só por isso, mas
isso também influenciou nessas grandes atrocidades que existem, né, no mundo, de pedofilia, estupro, abuso sexual. Eu acredito que essa falsa moral, né, de não se pode falar de sexo, eu acredito que isso contribui muito para que a coisa aconteça dessa maneira tão criminosa, né? Então, a minha, a minha primeira crítica seria essa. Acredito que a gente precisa sim falar sobre sexo, mas falar sobre sexo com inteligência e com respeito. Eu me recordo de uma situação, eu e as minhas histórias, né? Onde eu estava como professor de uma escola pública, aqui de uma região bastante humilde, o qual eu resido ainda hoje. E eu lembro que a professora de ciências, uma colega da época, ela levou para dentro de sala de aula um pênis de borracha, uma vagina de borracha e preservativos para poder ensinar para os alunos como deveria se colocar. E isso chocou muito os pais, né? Ela teve autorização da direção para fazer isso, ela tinha autorização da subsecretaria, mas os pais ficaram chocados. Isso era para alunos de ensino médio. Então, a gente vai para o ensino médio com quantos anos? 15? 15, 16 anos? Eu repeti uma série, então eu fui um pouquinho atrasado. Enfim, não me recordo. Eu acho que é 15, 16 e 17, não é isso? Eu acho que depende muito. Olha, tem mães aqui me vendo, me assistindo. Me ajuda aí. O ensino médio vai para lá com quantos anos? Eu acho que é nessa faixa etária, de 15, 16, 17 anos. Vai depender muito de que mês a criança faz. Criança, né? Criança de 16 anos. Em que mês a criança faz aniversário. Alguns vão concluir com um ano de antecedência, os que fazem aniversário no segundo semestre, e quem faz aniversário no primeiro semestre vai concluir no ano certinho, né? Então, enfim, se termina os estudos, eu acredito que com 17 anos, dependendo do mês que você nasceu. Bom, e isso chocou muito. Era para alunos dessa faixa etária, de 15 a 17 anos, alunos que não tinham orientação, orientação em casa, isso não é falado para as pessoas, né? Todo mundo sabe que tem que se prevenir, que tem que usar o preservativo. Mas é raro, para não dizer que não existe, são raras as mães ou pais que sentam com seus filhos e ensinam a maneira correta de fazer, né? Por vários motivos. Eu acho que é para a própria criança ver o pai ou a mãe ensinando, ela vai se sentir um pouco desconfortável inicialmente. Depende muito da sua relação com os seus filhos. Mas assim, eu lembro que isso chocou. E o que eu quero falar disso, né? Na verdade, esse vídeo nem é para menores de idade. Mas o que eu quero falar dessa experiência específica é que por que ainda é tabu falar sobre sexo, né? Por que ainda é tão difícil ou tão estigmatizado um ato que é tão sagrado e tão bonito, né? Porque todos nós viemos de um sexo muito bem feito. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir. É importante a gente avaliar determinados assuntos sem o viés religioso. A religião, ela existe para cuidar do espírito, para cuidar do seu íntimo, para cuidar da sua ligação com Deus. Agora, se o sexo é divino, é sagrado, dado pelos deuses para nós, por que seria um tabu falar sobre isso, né? Eu vou deixar essas pontas soltas para que você
para que você pense sobre isso, né? Para que você reflita sobre essa situação. Olha, tem uma pessoa aqui que a gente se conhece, ela foi mãe ela é mãe de uma aluna. Aí, como eu disse, eu não vou citar os nomes no vídeo, porque esse vídeo vai ficar salvo depois, tá? Para eu poder divulgar. Mas tem uma pessoa aqui conhecida e muito querida também, e que ela é mãe de uma aluna, e foi nessa época que a filha dela estudava na escola que eu trabalhava no mesmo período. Bem, enfim. Então, a gente precisa desconstruir esse medo, esse receio de falar sobre sexo. Porque toda vez que você colocar isso como sendo um tabu, você vai estar contribuindo para uma sociedade mais violenta, você vai estar contribuindo para uma sociedade onde a gravidez na adolescência vai ser tido como algo natural, porque não se fala de contraceptivos, não se fala de preservativos, não se fala de cuidado, não se fala de anticoncepcional, enfim. E é importante a gente falar sobre tudo isso porque não é só pela questão religiosa, mas por uma questão de saúde pública mesmo, né? Por uma questão de utilidade pública também, né? O mundo já tá cheio demais, chega de fazer filhos, né? Então, que a gente possa refletir, tá? Sobre isso. Outro ponto que eu trouxe pra gente poder falar sobre isso como eu disse então o Tantra, ele é uma filosofia comportamental de características matriarcais, sensoriais e despressoras. Eu adoro essa palavra, despressoras, que significa que não tem o intuito de te oprimir, de te repreender. Então, o Tantra, ele é um caminho de autoconhecimento através de estímulos sensoriais do seu corpo mesmo. É comprovado cientificamente que a relação sexual, o ato sexual, ele traz benefícios para a sua saúde. Que benefícios são esses? Além das químicas que ele vai liberar no seu corpo, né, de satisfação, prazer, relaxamento, ele também vai te dar uma maior e melhor disposição, motivação. Então, a gente precisa falar disso sem essa besteira, tá? Essa besteira de ai, não podemos falar sobre sexo e etc. Então pensem e reflitem sobre isso, tá? Bom, quando você está em uma relação sexual com alguém, nós temos um canal que segue. Eu tô fazendo aqui são os chakras. Nós temos um canal que segue aqui a nossa coluna vertebral. Esse canal se chama Shushna. Eu não sei se é essa a pronúncia correta, porque isso é derivado de uma cultura ao qual o idioma nem é falado mais, que é o sânscrito. E esse canal é o canal onde a troca de energia. Então, quando eu estou com alguém, tendo uma relação sexual, a energia ela começa desde o chakra base. O chakra base é o primeiro chakra que começa lá embaixo. Essa energia começa a fluir e ela passa de mim para o meu parceiro ou parceira e vai subindo. Do primeiro chakra, sai do meu primeiro chakra, vai pro primeiro chakra da outra pessoa, do chakra da outra pessoa, do primeiro, vai pro segundo da outra pessoa, vem pro meu segundo chakra, do meu segundo chakra vai pro meu terceiro chakra, que vai pro terceiro chakra daquela pessoa, e assim é uma troca energética. Essa troca energética, ela é muito importante, muito eficaz, e ela é divina, porque esse é o grande segredo da vida, né? Esse é o grande segredo de se ter. Há alguns países, acredito que Irã, Iraque, ali aquela banda ali de gente mais precisa da misericórdia, né?
eles de verdade, eles já. ah, eles. Eu fui ler aqui a pergunta do rapaz, mas não é esse o tema da live, então me desculpa, vai ficar para a próxima. Se quiser, meu WhatsApp está disponível aí na minha página do Facebook. Aí você pode me chamar depois e perguntar, que eu te respondo com o maior prazer e satisfação do mundo. Mas nessa live eu vou me ater ao tema. Então, alguns países onde os homens são circuncidados, né? E as mulheres são. Eu não sei o que fazem nela. Fazem alguma coisa para elas não sentirem prazer na relação sexual. Aí é uma questão médica, biológica, que eu não me preparei para falar sobre isso na live. E porque eles têm, por uma questão religiosa, ideológica, sei lá, de que não se pode ter prazer no ato sexual. Gente, vamos pensar sabiamente, né? Se o cara lá de cima ele não permite que caia uma folha de uma árvore sem autorização dele, por que ele colocaria órgãos de prazer no ser humano, mas em contrapartida seria pecado sentir prazer na relação sexual? Pense, não faz sentido algum. Se nós nascemos com essa biologia de sentirmos prazer no ato sexual, ótimo. Só que a nossa diferença para o animal, para os demais animais, é que nós somos racionais. Então nós escolhemos com quem nós queremos relacionar e nós não precisamos agir por instinto. Só que essa racionalidade às vezes é utilizada de uma maneira tão ignorante e burra que ao invés de fazer com que as pessoas se desprendam, faz com que as pessoas se prendam cada vez mais em bolhas dentro de quadrados arcaicos e que não cabem, não vestem mais uma sociedade moderna. Uma coisa muito interessante que eu vejo acontecer demais, e eu fico passado, quanto a quando sai um nude de um famoso, ou quando sai não é nude, mas quando sai alguma coisa de alguém, de um homem especificamente, que estava com a barraca armada, né? Como diz lá em Minas. Um homem que está ali com a cueca marcando. Essa é a palavra correta, né? Essa é a frase correta. A cueca marcando. E aí, isso é divulgado como, olha, fulano, que não sei o quê. E você vê as novelas, é muito comum, é muito normal. Fala assim, fulano vai aparecer na novela. Aí mostra ele só com o bumbum de fora. E eu, né? Não sei se vocês que estão assistindo também vai concordar comigo. Mas onde é que tá o errado ou o mal nisso? Nós ficamos nus várias vezes durante o dia para fazer o nosso asseio pessoal, né? Nossa higiene pessoal. E as pessoas ainda elas não aprenderam a lidar com a própria nudez ou com a nudez de outras pessoas. Eu conheço centenas de milhares de pessoas que só fazem sexo no escuro, com a luz apagada. Isso é um problema de aceitação do corpo. Isso é muito grave. Isso é Isso precisa ser tratado psicologicamente. Isso não tá normal. Não tá normal você ter vergonha do seu corpo. Não é normal você não querer que o outro observe as suas curvas, né? Ou a sua nudez. Então tudo isso é colocado como um tabu e a gente está criando uma sociedade cada vez mais burra, ignorante e com uma falsa moral. Porque é fácil criticar a nudez alheia ou criticar alguém que está mostrando determinada parte do corpo, mas que atire a primeira pedra quem nunca recebeu
e abriu ou enviou um nude. Gente, por favor. Pra cima de Moá, não. Quem nunca enviou, já recebeu ou já abriu por curiosidade o nude de alguém. Isso é um fato. E não há nada de errado nisso, não há nenhum pecado nisso. Não pense dessa maneira, tá? Enfim, continuando, o Tantra ele também busca o desenvolvimento integral das pessoas. Só que o Tantra tem sido vendido como uma coisa pecaminosa, não. Também. Mas ele tem sido vendido como um produto de baixa qualidade. Porque as pessoas pegaram a massagem tântrica, que faz parte da filosofia do Tantra, e vende isso como um pornô. O que seria a massagem tântrica? A massagem tântrica é uma massagem normal, porém nas partes íntimas. Essa massagem tem 2 viés. Tem o Lingam, que é a massagem tântrica para homens, onde é feito no pênis. E tem a Yoni, que é a massagem tântrica feita na vagina. Esses dois viés de massagem busca explorar pontos do indivíduo a fim de fazer com que ele, por meio de meditação, por meio de respiração, né, que ele possa entrar em contato consigo mesmo e explorar, se conhecer os seus limites, conhecer as suas habilidades, os seus medos, né? Tem um filme, não sei se saiu, eu assisti esse filme na Netflix, que eu não vou lembrar o nome, mas vocês podem pesquisar assim, ó, Tantra, que conta a história de um casal que eles estavam com problemas, né, sexuais, é um casal hétero. E eles vão ao terapeuta. E o terapeuta deles, após várias sessões, sugere que eles precisam conhecer o Tantra, a massagem tântrica. E aí, eles no filme, eu desfoquei porque eu fui ler o comentário. Eu vou tirar os comentários daqui rapidinho, depois eu volto. E aí no filme, eles têm esse problema, né, de relação. O terapeuta sugere o Tantra, eles descobrem o Tantra e adotam o Tantra para a relação deles. E nesse tratamento com o Tantra, com a massagem tântrica, a mulher descobre traumas da infância porque ela havia sido abusada sexualmente por um parente próximo. Que agora eu não me lembro detalhes do filme, faz muito tempo que eu assisti. Então, isso faz com que o Tantra permite com que você se conheça e se liberte desses dogmas, desses preceitos errôneos, né, sobre sexualidade, sobre o seu corpo, sobre autoconhecimento, né? Então, esse filme é muito bom, mas eu não lembro o nome. Eu posso pesquisar depois e deixo aqui no Facebook ou na minha página do YouTube. Bem, então, o que eu estava dizendo era isso. O Tantra permite um conhecimento integral, tá? Então, pelo Tantra, você consegue o conhecimento integral o desenvolvimento integral. O que seria isso? Você trabalha corpo, mente e espírito. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque substitui, por exemplo, antidepressivos, né? Lógico que se seu médico
te receitou, você precisa deles agora. Mas se permita conhecer outros métodos de se curar, de se tratar. Seja de uma depressão, seja de um problema de baixa autoestima, tá? Se permita conhecer outros métodos, outras técnicas. Não envenene o seu corpo com essa quantidade de remédios aí que muitos tomam. E aí, essa conexão com... e aí muita gente está utilizando o Tantra apenas para vender a massagem, sem trabalhar a filosofia que o Tantra é, que é a filosofia do autoconhecimento e do aprimoramento. Então, quem vende o Tantra apenas como uma massagem sexual está totalmente errado, porque tem toda uma preparação, e eu posso fazer um vídeo sobre isso depois para vocês. O Tantra como massagem, é interessante você fazer com o seu par. Com o seu par é ótimo, né? Ó. É interessante você fazer com o seu cônjuge, né? Com a pessoa que você gosta. Preparar um ambiente com perfumes, com aromas, com flores, com cores, com texturas, para que vocês explorem o corpo do outro, né? E permita ali sentir prazer naquela hora, porque sexo só para procriação, isso daí é coisa de bicho. Isso é coisa de animal, tá? E assim, eu disse que eu não vou citar o nome das pessoas no vídeo, mas tem uma pessoa aqui que entende muito de biologia me assistindo, né? Uma grande amiga, ex-parceira de trabalho, e ela pode aqui corroborar com o que eu tô dizendo para vocês. Sexo sem prazer é coisa de... sem prazer não, porque até os animais irracionais sentem prazer quando estão no ato sexual, quando estão copulando. E nós, seres humanos, ditos racionais, a gente pode fazer isso com inteligência, com amor, com uma série de outros fatores que não é como os animais irracionais apenas para se reproduzir, apenas por instinto. Nós podemos fazer isso apenas para nos satisfazermos, para dar prazer ao outro e receber prazer. Então, a massagem tântrica, quem quiser depois pesquisa mais sobre, tem alguns livros do Osho muito bons, onde você pode aprimorar mais sobre a massagem tântrica, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é que o Tantra, ele permite a gente curar esses bloqueios emocionais, esses bloqueios físicos também, né? Permite a gente se libertar da culpa, do medo, né? Da baixa autoestima. E aí, eu quero falar para vocês 7 coisas importantíssimas. Deixa eu colocar minha pauta aqui em pé. Quero falar para vocês 7 coisas importantíssimas sobre o sexo que você não pode morrer sem saber, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. O sexo, ele existe para ajudar você a curar bloqueios, traumas e medo. Tá? Então, utilize o sexo como uma ferramenta de autoconhecimento, de autoaprimoramento, tanto moral quanto espiritual, ok? Segundo, erradíssimo quem troca demais de parceiro. Por quê? Acredita-se que quando a gente tem uma relação sexual com alguém, a gente fica 28 dias conectado com a aura daquela pessoa. Olha como é grave isso. Você fica 28 dias conectado com as pessoas ao qual você tem relação sexual. Lembra no início do vídeo que eu falei sobre a troca de energia, que a aura de vai se conectando e se comunicando com o chakra do outro,
e aí há uma troca de energia? Pois bem, é, o quando você tem a relação sexual com alguém, você se conecta, as auras, elas meio que se fundem. Então, a energia sobe pelos chakras de ambos, e quando ela chega aqui no sétimo chakra, que é o chakra da coroa, ela explode, fazendo vibrar a Kundalini, né? Acendendo a Kundalini, que é a serpente de fogo, que é a nossa. Quando acende todos os chakras. E nos conecta com o sagrado, porque o sexo é sagrado, ele é divino. Então, quando você troca demais de parceiro, quando você tem muitos parceiros, você vai ter uma poluição da sua aura, uma poluição energética. Bem, você deve estar se perguntando, mas o que isso vai afetar na minha vida? Bem, isso vai criar em você bloqueios, vai criar em você oscilações de temperamento, baixa autoestima, vai criar em você sentimentos de tristeza, de autodestruição, pensamentos, você vai se perceber pensando coisas que não são suas. Parece, eu não tenho certeza, que há uma série na Netflix, outra série, tá? Não, o outro é filme, esse é série. Parece que há uma série na Netflix chamada Sense8, que eu assisti um episódio só, não gostei, fui pra outra, não é minha vibe, é muita enrolação, mas parece que lá trata disso, sobre pessoas conectadas, né? Não sei de que modo, eu vou precisar ver para poder falar com maior propriedade. Mas a gente fica 28 dias conectado à energia de outras pessoas que a gente tem relação sexual, tá? E então a troca de parceiros, ela é perigosa porque você não sabe o que o outro está buscando para a vida dele, né? Então, quanto o outro se envolveu com você e vai se envolver com outros e outros e outros, e essa energia você vai continuar recebendo, porque vocês ainda estão conectados energeticamente. 28 dias, por que desse prazo, por que desse tempo? É um tempo, o prazo é o ciclo completo da lua. Então, de uma lua cheia até outra lua cheia é 28 dias. De uma lua nova até uma outra lua nova é 28 dias. O ciclo menstrual da mulher é a cada 28 de 28 dias. Então, tudo isso é importante, é um ciclo lunar e que influencia nas nossas emoções, nas nossas ações. Portanto, é o tempo médio, tá? Porque pode ser que em algumas pessoas esse tempo possa ser maior e em outras pessoas possa ser menor. Não é uma regra engessada para todo mundo, é uma média. Por que não é engessado para todo mundo? Porque se você tem um parceiro fixo e você se protege energeticamente, ou seja, você entende de reiki, ou você entende do tantra, ou você entende de. Ou você é médium e tem se cuidado com frequência, obviamente essas energias não vão ficar estagnadas em você. Agora, aquela pessoa que não tem fé nenhuma, não pratica nada e faz sexo só por fazer, com certeza ela vai acumular essa energia nela e em algum momento da vida ela vai receber isso negativamente, de modo a prejudicar os caminhos dela ou até mesmo a saúde física, mental e espiritual. Tá? Então, troca de parceiros, nem pensar, ok? Evita isso. Evita para que você não sofra danos ou pegue energias que não são suas. Bem, sexo só por prazer. Totalmente errado também, tá? O sexo ele precisa ser feito por cumplicidade, ou seja, por um chamado mútuo, né? Eu gosto dessa pessoa, eu amo essa pessoa e naquele momento no ato sexual nós desejamos nos tornar um.
Porque é isso que o sexo faz, tá? Ele unifica. Então, a energia do outro passa a ser a sua e a sua do outro, porque naquele momento vocês meio que se fundem. Para que aconteça o sexo da maneira correta, é importantíssimo os papéis estarem bem definidos. Então, no caso do sexo do sexo homoafetivo, por exemplo, do homem com o homem ou da mulher com a mulher, eles precisam definir bem quem vai ser o ativo e quem vai ser o passivo. Porque a energia sexual, ela precisa do yin e yang, ou seja, ela precisa do masculino e do feminino. Então isso tem que ser muito bem comunicado, muito bem definido e decidido entre ambos, entre quem vai receber a energia, quem vai doar a energia. Isso é importante, definir esses papéis, ok? Outra coisa importante, entender que o sexo é um momento sagrado. Então, você não deve fazer ele de qualquer jeito. No Tantra é muito bonito, é muito legal que antes de começar o ato em si, há um período onde um olha para o outro, um toca o outro, né? Em todas as partes do corpo, os olhos, pega no ouvido, né? Fecha os olhos e sente a textura da pele do outro, sente o cheiro do outro, né? Beija as partes do corpo no intuito de sentir o sabor do outro. No Tantra, no sexo sagrado, há uma contemplação do outro e não simplesmente o ato por fazer, o ato só para matar a vontade. Então, sempre que você não trata o sexo como um momento sagrado, você, de alguma maneira, não vai receber todos os benefícios daquele ato sexual, ok? Sexo egoísta é o que mais acontece, principalmente entre os héteros, tá? Dos casais héteros, que é aquele sexo onde o homem quer se satisfazer. Ele quer se satisfazer para virar para o outro lado da cama depois e dormir, né? Há mulheres assim também, mas eu posso falar de homens porque eu sou homem, então eu conheço mais sobre os homens. Então, esse sexo interesseiro, onde só eu quero ter o prazer e dane-se o outro, eu vou fazer do meu modo e eu não quero saber se eu estou machucando o outro, eu não quero saber se eu estou ferindo, se eu estou dando prazer ao outro. Esse tipo de sexo a gente chama de sexo egoísta. E sem essa cumplicidade, ele passa a ser um sexo instintivo, ou seja, um sexo animal, tá? Então, não faça isso, não faça. Sinta o outro também merece sentir prazer, o outro também merece sentir carinho, se sentir amado, se sentir querido, se sentir desejado. Então, não faça só por fazer, tá bom? Outra coisa importante, sexo poluído. O que é o sexo poluído? É quando alguém ou os dois concorda em... qual a palavra certa? Em usar algum tipo de entorpecente, algum tipo de droga para alcançar uma vibe diferente na hora do sexo. Bem, o sexo ele precisa ser feito com consciência. Isso é um fato. E o que é um sexo consciente? É um sexo onde eu estou inteiramente ali. Se eu estou de alguma forma levemente ou altamente alterado, eu não vou receber os benefícios dessa relação. Portanto, conheço muitos héteros que gostam de fumar um beck, uma maconha antes da relação sexual ou durante a relação sexual, porque acha que isso de alguma forma vai facilitar ou tornar aquele sexo mais gostoso. Só que ele está criando uma muleta, tá? Vai chegar um momento, isso pode trazer para ele no futuro algum tipo de problema como frigidez ou até impotência sexual, porque de alguma forma você está se tornando dependente de algo para que você consiga
alcançar um êxtase, né? Um prazer, ou seja, um nirvana, que seria o prazer espiritual. Então o sexo ele não existe só para satisfazer o corpo. Ele precisa satisfazer a alma, o espírito. Ele precisa cuidar do interno também. Então sempre que eu vou... Lembra que é um momento sagrado. Então sempre que eu vou utilizar do sexo com o intuito de apenas me satisfazer, ou eu não vou levar ele como uma coisa sagrada, e ainda colocar drogas, eu estou simplesmente desperdiçando energia. Eu estou jogando a minha energia para o vento e não estou me importando o que isso vai reverberar em mim depois, tá? Então, esse tipo de sexo também não é legal. É importante falar que quando eu disse aqui do sexo, da troca de parceiros, quando você participa, por exemplo, de uma suruba, então você imagina uma suruba, um swing ou um ménage à trois, você também está nesse processo de troca de energia com todas as pessoas que estão ali. Então elas vão ficar conectadas também, ok? Interligadas aí durante um período. Outra coisa importante, e a última da noite, é o sexo só para descarregar. Conheço muita gente que vê no sexo assim, eu vou transar para poder liberar minha energia, minha tensão, meu cansaço, a minha aflição, para eu poder conseguir dormir, ou para eu poder conseguir me desconectar dos problemas. Isso é terrível, porque quem tá na relação sexual com esse tipo de pensamento, tá jogando no outro toda essa ansiedade, essa pressão, essa depressão, essa carga negativa. Então, nossa, é muito ruim, é muito ruim. Porque essa pessoa vai carregar essa energia, ela vai ter problemas, mas você também tá ligado a ela. Então, obviamente, você não vai conseguir se livrar dessa energia 100%, porque ela vai retornar a você de alguma forma. Certo? Pessoal, é isso. Era o que eu queria falar para vocês sobre Tantra, sobre sexo sagrado, sobre Kundalini, sobre energia sexual. É importantíssimo que vocês cuidem desse momento que é tão gostoso, tão íntimo, tão sagrado. É importante que no ato sexual vocês vibrem pensamentos positivos, que vocês vibrem energias positivas, que você curta muito o momento. E eu não posso esquecer de falar do principal, de se preservar, ok? Talvez aquela transa tão esperada, ela pode te render algum prejuízo de saúde depois. Então, prevenção sempre, tá? Sexo com segurança, com preservativo, sempre, 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 para cuidar de você, para cuidar do seu corpo, porque energeticamente são só 28 dias. Agora, há doenças sexualmente transmissíveis, ISTs e DSTs, que são para a vida inteira. Então, pensamento consciente, tá? Tanto para você quanto para o outro, isso é muito importante. Não se esqueça que um sexo inteligente, ele precisa ter cumplicidade. Sem cumplicidade, se você quer só ferrar o outro, se você sabe que você é portador de alguma coisa e você quer transmitir isso para o outro, o universo vai te devolver isso da melhor maneira e da pior maneira possível. Então, vigie. Não use o sexo como uma via de escape da sua falta de amor próprio. Eu encerro o vídeo com essa reflexão, ok? Um forte abraço, um forte beijo, um abraço fraterno e magnífico para você, um abraço tântrico para você, que você possa acompanhar o meu canal no YouTube. Eu vou fazer outros vídeos sobre Tantra, a gente vai falar, eu vou dar mais dicas para vocês sobre como montar um ritual tântrico
entre você e a pessoa que você ama, que você gosta, que você curte. Eu vou ficando por aqui. Um forte beijo. Namastê, axé, shalom. E até a próxima, ok? Beijo. Tchau, tchau.